Renato Góes e Cauã Raymond brigam nos bastidores. A verdade por trás da tensão no set pegou todos de surpresa. O que parecia ser apenas mais um dia de gravações de uma das produções mais aguardadas do ano se transformou em um cenário de tensão e emoções à flor da pele. Entre olhares cortantes e palavras não ditas, os dois atores, conhecidos por seu profissionalismo e carisma, protagonizaram momentos que deixaram a equipe inteira em alerta. Mas o que realmente aconteceu? E como isso impactou o andamento das gravações? Prepare-se para uma história de rivalidade, superação e união que vai muito além do que as câmeras captaram. O sol já começava a se pôr sobre o set de gravação, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. A produção estava a todo vapor, com câmeras ajustadas, figurinos impecáveis e uma equipe técnica que corria de um lado para o outro, tentando manter o cronograma apertado. A novela, intitulada Caminhos Cruzados, prometia ser um dos maiores sucessos do ano, reunindo um elenco de peso e uma trama cheia de reviravoltas emocionantes. No centro de tudo estavam Renato Góes e Cauã Raymond, dois dos maiores nomes da televisão brasileira. Renato, com seu olhar intenso e uma postura que exalava seriedade, era conhecido por mergulhar profundamente em seus personagens. Ele era o tipo de ator que chegava ao set horas antes para ensaiar, sempre buscando a perfeição. Já Cauã, com seu carisma natural e sorriso fácil, tinha uma abordagem mais descontraída, mas igualmente eficaz. Ele era o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente, conquistando a todos com sua simpatia. Apesar de suas diferenças, os dois eram profissionais exemplares. Pelo menos era o que todos pensavam até aquele dia. A cena que seria gravada naquela tarde era uma das mais importantes da novela. Renato e Cauã interpretavam irmãos que, após anos de mágoas e desentendimentos, finalmente se confrontavam em um diálogo carregado de emoção. A expectativa era alta e o diretor, um veterano exigente, queria que tudo saísse perfeito. Essa cena é o coração da história, ele dizia, enquanto ajustava os últimos detalhes. Se vocês não entregarem verdade aqui, nada mais vai funcionar. Quando a gravação começou, o silêncio tomou conta do set. Renato entrou em cena primeiro com uma expressão que transmitia toda a dor e o ressentimento de seu personagem. Cauã, por sua vez, trouxe uma energia oposta, cheia de raiva contida e frustração. A química entre os dois era inegável, e a equipe assistia em silêncio, completamente envolvida, mas de repente algo mudou. Durante uma das falas de Renato, Cauã o interrompeu dizendo: "Desculpa, mas isso não está funcionando. Você está muito mecânico." O comentário, feito em um tom aparentemente casual, foi como uma faísca em um barril de pólvora. Renato parou, olhou para Cauã e respondeu com a voz firme: "Se você acha que não está funcionando, talvez devesse se concentrar mais no seu papel em vez de criticar o meu." O clima no set ficou pesado. O diretor tentou intervir, mas os dois continuaram trocando farpas. "Eu estou tentando fazer isso funcionar, mas é difícil quando você não está presente de verdade", disse Cauã, cruzando os braços. Renato, visivelmente irritado, rebateu: "Presente? Eu estou aqui desde as 6 da manhã, enquanto você chega em cima da hora e acha que pode dar lição de moral." A equipe inteira estava em silêncio, sem saber como reagir. Era raro ver dois atores tão respeitados se desentendendo de forma tão aberta. Alguns técnicos trocavam olhares nervosos, enquanto outros fingiam estar ocupados com os equipamentos. O diretor, percebendo que a situação estava saindo do controle, decidiu encerrar a gravação por aquele dia. "Vamos fazer uma pausa. Amanhã retomamos com a cabeça mais fria." Renato saiu do set sem dizer uma palavra, enquanto Cauã ficou para trás, conversando com alguns membros da equipe. Apesar de seu tom descontraído, era evidente que ele também estava abalado. A tensão entre os dois não era apenas profissional.
Havia algo mais profundo, algo que ninguém conseguia entender completamente. Nos bastidores, os rumores começaram a circular. Alguns diziam que a rivalidade entre Renato e Cauã vinha de anos atrás, quando os dois competiram pelo mesmo papel em um filme de grande sucesso. Outros acreditavam que era apenas uma questão de ego, algo comum em produções de alto nível. Mas independentemente da causa, uma coisa era certa. Aquela tensão estava começando a afetar toda a equipe. Naquela noite, enquanto o set era desmontado e as luzes eram apagadas, todos se perguntavam o que aconteceria no dia seguinte. Seria possível superar aquele conflito e continuar as gravações? Ou a rivalidade entre Renato e Cauã colocaria tudo a perder? O que ninguém sabia era que aquele momento de tensão era apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas o talento, mas também o caráter de todos os envolvidos. Uma jornada que revelaria verdades escondidas, forjaria novas conexões e provaria que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar um caminho para a união e a superação. O dia seguinte amanheceu com um clima pesado no set de Caminhos Cruzados. A tensão entre Renato Góes e Cauã Raymond era o assunto principal entre os membros da equipe. Nos corredores, sussurros e olhares preocupados se espalhavam. Será que eles vão conseguir trabalhar juntos depois de ontem? Era a pergunta que pairava no ar. Apesar disso, todos sabiam que o cronograma apertado não permitia mais atrasos, e o diretor estava determinado a retomar as gravações. Renato chegou cedo, como de costume, com o semblante fechado e uma postura ainda mais séria do que o normal. Ele foi direto para o camarim, evitando qualquer interação desnecessária. Enquanto isso, Cauã chegou pouco depois, cumprimentando a equipe com seu sorriso habitual. Mas havia algo diferente em seu olhar. Ele parecia inquieto, como se estivesse tentando esconder a preocupação que sentia. A primeira cena do dia não envolvia os dois atores, o que deu à equipe um pouco de tempo para respirar. No entanto, todos sabiam que o confronto entre os personagens de Renato e Cauã estava programado para o final da manhã, e a expectativa era quase insuportável. O diretor, percebendo o clima tenso, decidiu reunir o elenco principal para uma conversa antes de começar as gravações. Eu sei que ontem foi um dia difícil, começou ele, olhando diretamente para Renato e Cauã. Mas estamos aqui porque acreditamos nessa história. E para que ela funcione, precisamos confiar uns nos outros. Isso não é sobre egos ou diferenças pessoais. É sobre o que podemos criar juntos. Renato permaneceu em silêncio, com os braços cruzados, enquanto Cauã assentia lentamente. O diretor continuou. Sei que vocês dois têm abordagens diferentes, mas é exatamente isso que torna essa dinâmica tão poderosa. Vamos usar isso a nosso favor, em vez de deixar que nos divida. A conversa parecia ter acalmado um pouco os ânimos, mas o verdadeiro teste viria na hora de gravar a cena. Quando o momento chegou, o set estava em completo silêncio. Renato e Cauã se posicionaram, evitando se olhar diretamente, enquanto o diretor dava as últimas instruções. Lembrem-se, essa cena é sobre mágoa, mas também sobre amor. Vocês são irmãos e, no fundo, tudo o que querem é se entender. A gravação começou, e por alguns minutos parecia que tudo estava indo bem. Renato entregava uma performance intensa, cheia de dor e vulnerabilidade, enquanto Cauã respondia com uma raiva contida que transbordava em cada palavra. No entanto, no meio do diálogo, Renato interrompeu a cena. "Desculpa, mas eu não consigo fazer isso assim", disse ele, olhando diretamente para Cauã. "Se você não está disposto a se entregar de verdade, não faz sentido." O comentário pegou todos de surpresa, inclusive Cauã, que ficou visivelmente irritado. "Eu não estou me entregando? Você acha que só porque eu não fico aqui horas ensaiando, eu não levo isso a sério?
Talvez o problema seja que você leva isso demais a sério. O diretor tentou intervir, mas os dois continuaram discutindo, e o clima no set ficou ainda mais pesado. Alguns membros da equipe começaram a cochichar, enquanto outros apenas observavam, sem saber o que fazer. Foi então que Júlia, uma jovem atriz que interpretava a irmã mais nova dos personagens de Renato e Cauã, decidiu intervir. "Chega", disse ela, com a voz firme, surpreendendo a todos. "Vocês não percebem que essa briga está prejudicando todo mundo? Nós estamos aqui para contar uma história, não para alimentar egos. Se vocês não conseguem resolver isso, pelo menos tentem lembrar por que começaram a atuar em primeiro lugar." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Renato e Cauã olharam para Júlia, claramente impactados por suas palavras. Ela tinha apenas 23 anos, mas sua maturidade e coragem impressionaram a todos. "Eu admiro vocês dois", continuou ela com a voz mais suave. "Vocês são os melhores no que fazem, mas se não trabalharem juntos, nada disso vai funcionar." As palavras de Júlia pareciam ter atingido um ponto sensível em ambos. Renato respirou fundo e, pela primeira vez, olhou diretamente para Cauã. "Talvez eu tenha exagerado", admitiu ele com a voz baixa. "Eu só quero que isso seja perfeito." Cauã, por sua vez, deu um pequeno sorriso, quase tímido. "Eu também quero. E talvez eu não tenha demonstrado isso da melhor forma. Desculpa." O momento de reconciliação foi breve, mas sincero. O diretor, percebendo que a tensão havia diminuído, decidiu retomar as gravações. Desta vez, a cena fluiu de uma forma que ninguém esperava. Renato e Cauã trouxeram uma intensidade e uma verdade que deixaram todos emocionados. Quando o diretor gritou, "Corta!", o set explodiu em aplausos. Aquele momento marcou o início de uma mudança nos bastidores. Embora ainda houvesse diferenças entre Renato e Cauã, eles começaram a encontrar uma forma de trabalhar juntos. Pequenos gestos, como um elogio discreto ou uma conversa rápida durante os intervalos, mostravam que ambos estavam dispostos a deixar as rivalidades de lado pelo bem do projeto. No entanto, os desafios estavam longe de terminar. A produção enfrentava problemas técnicos, atrasos no cronograma e a pressão constante da emissora para entregar resultados. Além disso, havia uma sensação de que algo maior estava por vir. Um evento que testaria não apenas a relação entre Renato e Cauã, mas também a força de toda a equipe. Nos bastidores de Caminhos Cruzados, todos sabiam que estavam apenas no começo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. E, embora os conflitos iniciais tivessem sido superados, o verdadeiro teste de união e resiliência ainda estava por vir. Os dias que se seguiram à reconciliação inicial entre Renato Góes e Cauã Raymond trouxeram uma nova dinâmica para os bastidores de Caminhos Cruzados. Embora a tensão entre os dois não tivesse desaparecido completamente, havia um esforço visível de ambos para manter o profissionalismo e, mais importante, para encontrar um terreno comum. No entanto, a jornada de transformação estava apenas começando e os desafios que surgiriam testariam não apenas a relação entre os dois atores, mas também a força de toda a equipe. O primeiro grande obstáculo veio na forma de uma cena particularmente desafiadora. Era uma sequência que exigia não apenas uma atuação emocionalmente intensa, mas também uma coreografia complexa de luta entre os personagens de Renato e Cauã. A cena simbolizava o ápice do conflito entre os irmãos na trama, e o diretor queria que ela fosse visceral, realista e impactante. "Essa cena precisa ser perfeita", ele dizia repetidamente, enquanto a equipe técnica ajustava os últimos detalhes. Renato, com sua abordagem meticulosa, passou horas ensaiando os movimentos com o coordenador de dublês. Ele queria que cada soco, cada queda, parecesse autêntico. Cauã,
por outro lado, preferia uma abordagem mais espontânea, confiando em sua intuição para trazer a intensidade necessária. Essa diferença de estilos logo se tornou um problema. Durante um dos ensaios, Renato parou no meio da coreografia e, com um tom visivelmente frustrado, disse: "Cauã, você precisa seguir a marcação. Se você improvisar, alguém pode se machucar." Cauã, que já estava cansado das críticas constantes, respondeu: "Eu sei o que estou fazendo, Renato. Talvez você devesse relaxar um pouco e confiar mais no processo." O clima ficou tenso novamente e o ensaio foi interrompido. O diretor, percebendo que a situação estava prestes a sair do controle, decidiu dar uma pausa. Enquanto a equipe técnica ajustava os equipamentos, Renato e Cauã se afastaram, cada um em um canto do set, claramente irritados. Foi então que Júlia, a jovem atriz que já havia mediado um conflito entre os dois, decidiu intervir novamente. Ela se aproximou de Renato primeiro, com um sorriso gentil. "Renato, eu sei que você quer que tudo seja perfeito, mas talvez você esteja colocando pressão demais em si mesmo. E no Cauã também. Vocês dois são incríveis, mas precisam encontrar um jeito de trabalhar juntos." Renato suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu só quero que isso funcione, Júlia. Essa cena é importante demais para a história." "Eu sei", respondeu ela, "mas às vezes a perfeição está na imperfeição. Talvez você devesse tentar confiar mais no Cauã. Ele tem um jeito diferente de trabalhar, mas isso não significa que seja errado." Depois, Júlia foi até Cauã, que estava sentado em um canto mexendo no celular. "Cauã, posso falar com você?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. "Eu sei que o Renato pode ser um pouco intenso, mas ele só quer que tudo saia da melhor forma possível. Talvez, se você mostrar a ele que está disposto a colaborar, as coisas fiquem mais fáceis." Cauã deu um sorriso cansado. "Eu sei, Júlia, mas às vezes parece que ele não confia em mim, e isso é frustrante. Talvez ele só precise de um pouco mais de tempo para entender o seu jeito de trabalhar", disse ela. "Mas enquanto isso, você pode tentar dar um passo na direção dele. Mostrar que está disposto a encontrar um meio termo." As palavras de Júlia, mais uma vez, tiveram um impacto profundo. Quando o ensaio foi retomado, Renato e Cauã pareciam mais dispostos a colaborar. Renato começou a aceitar pequenas improvisações de Cauã, enquanto Cauã se esforçava para seguir a coreografia o mais fielmente possível. O resultado foi uma cena tão intensa e realista que, quando o diretor gritou "corta", o set explodiu em aplausos. Mas o verdadeiro momento de transformação veio depois, quando Renato se aproximou de Cauã durante o intervalo. "Eu queria te agradecer", disse ele com um tom sincero. "Você trouxe algo para a cena que eu não teria conseguido sozinho. Acho que às vezes eu fico tão focado nos detalhes que esqueço de deixar as coisas fluírem." Cauã sorriu, estendendo a mão para Renato. "E eu preciso admitir que sua dedicação me inspira. Talvez a gente seja mais parecido do que eu pensava." Aquele aperto de mão marcou o início de uma nova fase na relação entre os dois. Embora ainda houvesse diferenças, eles começaram a trabalhar juntos de uma forma mais harmoniosa, aprendendo a valorizar as qualidades um do outro. Renato começou a relaxar mais, enquanto Cauã se tornou mais disciplinado. A química entre os dois, que já era forte, agora parecia ainda mais autêntica. Nos bastidores, a mudança na dinâmica entre Renato e Cauã teve um efeito positivo em toda a equipe. O clima, antes tenso, agora era mais leve e colaborativo. Os técnicos, os figurantes e até o diretor pareciam mais motivados, inspirados pelo exemplo dos dois protagonistas. No entanto, a jornada de transformação ainda não havia terminado. Um novo desafio estava prestes a surgir, algo que colocaria à prova não apenas a relação entre Renato e Cauã, mas também a união de toda a equipe.
E embora ninguém soubesse disso ainda, esse desafio seria o momento decisivo que definiria o legado de Caminhos Cruzados. A produção de Caminhos Cruzados estava finalmente entrando em sua reta final. As gravações avançavam em um ritmo intenso e o elenco e a equipe técnica estavam exaustos, mas também animados com o resultado que começava a tomar forma. Renato Góes e Cauã Raymond, que antes eram o centro de tensões nos bastidores, agora trabalhavam em sintonia, e a química entre eles nas cenas era tão poderosa que muitos acreditavam que essa seria uma das melhores novelas de suas carreiras. No entanto, como em toda grande jornada, o maior desafio ainda estava por vir. Faltando apenas 2 semanas para o término das gravações, a equipe recebeu uma notícia que abalou a todos. A emissora havia decidido antecipar a estreia da novela em 1 mês. Isso significava que as gravações precisariam ser concluídas em tempo recorde, e qualquer atraso poderia comprometer a qualidade do produto final. O anúncio caiu como uma bomba. O diretor, visivelmente abalado, reuniu o elenco e a equipe para explicar a situação. "Eu sei que isso é um golpe duro", disse ele com a voz tensa, "mas não temos escolha. Precisamos acelerar o cronograma e finalizar tudo dentro do prazo. Isso vai exigir muito de todos nós, mas eu acredito que podemos fazer isso." O clima no set ficou pesado. Muitos membros da equipe começaram a murmurar, preocupados com a possibilidade de não conseguirem cumprir o prazo. Alguns técnicos reclamaram que já estavam trabalhando no limite, enquanto outros questionavam se a qualidade da novela seria sacrificada em nome da pressa. Renato e Cauã, que haviam se tornado líderes informais nos bastidores, perceberam que precisavam agir para evitar que a situação saísse do controle. Naquela noite, após o término das gravações, Renato convocou uma reunião informal com o elenco principal. Eles se reuniram em uma sala improvisada com cadeiras de plástico e copos de café espalhados pela mesa. "Eu sei que todos estamos cansados", começou Renato com um tom sério, mas cheio de determinação. "Mas essa novela é mais do que apenas um trabalho para mim. É uma oportunidade de contar uma história que pode tocar as pessoas. E eu sei que vocês sentem o mesmo." Cauã, que estava sentado ao lado de Renato, assentiu e acrescentou: "Eu sei que parece impossível, mas já superamos tantos desafios juntos. Se continuarmos nos apoiando, podemos fazer isso. Não vai ser fácil, mas eu acredito em cada um de vocês." As palavras de Renato e Cauã tiveram um impacto profundo. O elenco, que antes estava desanimado, começou a se sentir mais motivado. Júlia, que sempre foi uma voz de equilíbrio nos bastidores, levantou-se e disse: "Se vamos fazer isso, precisamos fazer juntos. Cada um aqui tem um papel importante, e se trabalharmos como uma equipe, podemos superar qualquer coisa." No dia seguinte, o clima no set era diferente. Apesar do cansaço, havia uma energia renovada. A equipe técnica começou a trabalhar com mais eficiência, encontrando maneiras de economizar tempo sem comprometer a qualidade. Os atores ensaiavam suas cenas durante os intervalos, garantindo que estivessem prontos para gravar com o mínimo de erros. Até o diretor, que antes parecia sobrecarregado, começou a liderar com mais confiança, inspirado pela determinação do elenco. Mas, como se o desafio do prazo apertado não fosse suficiente, um novo problema surgiu. Durante a gravação de uma das cenas mais importantes da novela, uma forte tempestade atingiu a locação externa onde a equipe estava filmando. O vento derrubou parte do cenário e a chuva tornou impossível continuar as gravações. O diretor, desesperado, anunciou que precisariam adiar a cena. Mas Renato e Cauã tinham outra ideia. "Não podemos perder tempo", disse Renato, enquanto ajudava a equipe técnica a proteger os equipamentos. "Se não podemos gravar aqui, vamos encontrar outra solução." Cauã concordou.
temos que improvisar. O que importa é capturar a essência da cena, não o cenário perfeito. Com a ajuda do diretor e da equipe, eles decidiram adaptar a cena para um ambiente interno. O resultado foi uma sequência ainda mais intimista e emocional do que o planejado originalmente. Quando a cena foi concluída, o diretor emocionado disse: "Isso foi melhor do que eu poderia imaginar. Vocês transformaram um problema em uma oportunidade." A tempestade, que parecia ser um obstáculo intransponível, acabou se tornando um símbolo da resiliência e da criatividade da equipe. Nos dias seguintes, o ritmo das gravações continuou intenso, mas o espírito de união que havia se formado nos bastidores tornou tudo mais suportável. Cada membro da equipe, desde os técnicos até os figurantes, sentia que estava fazendo parte de algo especial. No último dia de gravação, o set estava tomado por uma mistura de alívio e nostalgia. A última cena, que reunia todos os personagens principais, foi gravada em uma única tomada, e quando o diretor gritou "Corta!", o set explodiu em aplausos e lágrimas. Renato e Cauã, que haviam começado a jornada como rivais, se abraçaram, emocionados. "Nós conseguimos", disse Renato com a voz embargada, "e não teria sido possível sem você." Cauã sorriu, enxugando uma lágrima. "O mesmo vale para você. Essa novela me ensinou muito, não só como ator, mas como pessoa." O diretor, que raramente demonstrava emoção, subiu ao palco improvisado e fez um breve discurso. "Essa foi, sem dúvida, a produção mais desafiadora da minha carreira, mas também foi a mais gratificante. Cada um de vocês deu o seu melhor, e o resultado é algo de que todos podemos nos orgulhar." Enquanto o elenco e a equipe comemoravam, havia uma sensação de que aquele momento era mais do que apenas o fim de uma novela. Era o fim de uma jornada que havia transformado a todos, não apenas como profissionais, mas como seres humanos. E embora o trabalho estivesse concluído, o impacto daquela experiência continuaria a ressoar em suas vidas por muito tempo. A novela Caminhos Cruzados estreou em uma noite de segunda-feira, com uma audiência que superou todas as expectativas. Desde os primeiros minutos, ficou claro que o público estava completamente envolvido com a história. As redes sociais explodiram com comentários, elogios e teorias sobre os personagens. Mas para o elenco e a equipe, o impacto da novela ia muito além dos números de audiência ou das críticas positivas. Era uma celebração de tudo o que haviam superado juntos. No dia da estreia, o elenco principal e a equipe técnica se reuniram em um evento especial organizado pela emissora. O salão estava decorado com imagens das cenas mais marcantes da novela, e havia um telão enorme onde o primeiro capítulo seria exibido ao vivo. Renato Góes e Cauã Raymond chegaram juntos, algo que, meses antes, ninguém teria imaginado. Eles riam e conversavam como velhos amigos, e a cumplicidade entre eles era evidente. Antes da exibição, o diretor subiu ao palco para fazer um breve discurso. Ele começou agradecendo à emissora e ao público, mas, em determinado momento, sua voz ficou embargada. "Eu já trabalhei em muitas produções ao longo da minha carreira", disse ele, olhando para o elenco. "Mas esta foi especial, não apenas pelo que criamos na tela, mas pelo que vivemos nos bastidores. Cada um de vocês trouxe algo único para este projeto, e eu sou eternamente grato por isso." O público aplaudiu calorosamente, e em seguida, o primeiro capítulo começou a ser exibido. A sala ficou em completo silêncio, enquanto as cenas se desenrolavam. A atuação de Renato e Cauã, que interpretavam irmãos em conflito, era tão intensa e verdadeira que muitos dos presentes não conseguiram segurar as lágrimas. A química entre eles, que havia sido construída com tanto esforço e superação, transbordava na tela. Quando o capítulo terminou, o salão explodiu em aplausos.
O elenco e a equipe se abraçaram emocionados enquanto os convidados os parabenizavam. Renato, que sempre foi mais reservado, pegou o microfone e fez um discurso que surpreendeu a todos. Eu quero agradecer a cada pessoa que fez parte deste projeto, começou ele com a voz firme, mas cheia de emoção. E, especialmente, quero agradecer ao Cauã. Nós começamos essa jornada como colegas, mas terminamos como amigos. E isso, para mim, é o maior presente que esta novela poderia me dar. Cauã, visivelmente emocionado, respondeu: o sentimento é mútuo, Renato. Trabalhar com você me desafiou, me inspirou e me tornou um ator melhor. E mais importante, me ensinou o valor da parceria e da confiança. O momento foi recebido com mais aplausos, e muitos dos presentes comentaram que aquela era a prova de que Caminhos Cruzados não era apenas uma novela, mas uma experiência transformadora para todos os envolvidos. Mas o impacto da novela não se limitou ao elenco e à equipe. À medida que os capítulos iam ao ar, histórias começaram a surgir sobre como a trama estava tocando o coração dos telespectadores. Uma mulher escreveu nas redes sociais que, após assistir a uma cena em que os personagens de Renato e Cauã se reconciliavam, decidiu procurar o irmão com quem não falava há anos. Um jovem contou que a força da personagem de Júlia o inspirou a enfrentar seus próprios medos e seguir seus sonhos. Esses relatos chegaram até o elenco, que se emocionava a cada nova história. Para eles, era a confirmação de que todo o esforço, todas as noites mal dormidas e todos os desafios enfrentados haviam valido a pena. A novela não era apenas entretenimento, era uma fonte de inspiração e esperança. Nos bastidores, a equipe continuava a se reunir, mesmo após o fim das gravações. Eles organizavam encontros para assistir aos capítulos juntos, relembrando os momentos vividos no set. Em um desses encontros, Júlia, que havia sido uma voz de equilíbrio durante toda a produção, fez uma confissão. Eu nunca disse isso, mas trabalhar com vocês foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Eu aprendi tanto, não só como atriz, mas como pessoa, e eu sou muito grata por isso. Renato, que estava sentado ao lado dela, sorriu e disse: você foi a cola que nos manteve unidos, Júlia. Sem você, eu e o Cauã provavelmente ainda estaríamos brigando. Todos riram, mas sabiam que havia verdade nas palavras de Renato. Júlia, com sua maturidade e empatia, havia desempenhado um papel crucial na transformação dos bastidores. Quando o último capítulo de Caminhos Cruzados foi ao ar, o Brasil inteiro parou para assistir. A cena final, que mostrava os personagens de Renato e Cauã caminhando lado a lado, simbolizava não apenas a reconciliação dos irmãos na trama, mas também a jornada de superação e união vivida por todo o elenco. O episódio foi um sucesso absoluto, e a novela entrou para a história como uma das produções mais marcantes da televisão brasileira. No último encontro da equipe, após o fim da novela, Renato fez um brinde. A Caminhos Cruzados. Não apenas a novela, mas o que ela nos ensinou. Que juntos podemos superar qualquer coisa. E que no final, o que realmente importa não é o sucesso individual, mas o que construímos juntos. E com isso, a história de Caminhos Cruzados, tanto na tela quanto nos bastidores, se tornou uma lição de vida para todos que dela participaram. Uma história de união, superação e a prova de que, quando acreditamos uns nos outros, somos capazes de transformar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Se essa história te emocionou e te fez refletir, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Queremos muito saber de onde você está assistindo e o que mais te marcou nessa jornada. Compartilhe nos comentários, sua participação é essencial para continuarmos trazendo histórias que conectam e inspiram.